Thaís Matarazzo. A Thaís Matarazzo possui uma editora em São Paulo, a editora Matarazzo, né? Que já lançou quantos livros, Thaís? 90 livros. 90 livros. Num período de... 3 anos. De 3 anos. A Exato. média é de 30 livros por ano. Por ano, exatamente. Num período de redes sociais, digitais. Pois Há é. público ainda para o livro impresso? Existe sim um público, é claro que ele é diminuto comparado a décadas anteriores, mas hoje em dia com a questão da impressão digital, com pequena demanda, a gente consegue ainda manter aqueles leitores que gostam do livro em papel, muitos não se adaptaram a ler nas telinhas, né, dos smartphones, computadores, etc. Então, nós não temos os 90 livros, nós temos pelo menos um terço desses livros, e são maravilhosos. Bom acabamento, bons textos, bons autores, e todos eles livros de memória. Livros de legal. memória. Quer dizer, você não está fazendo sociologia, medicina, Não. química, é memória. É memória. E assim, a memória é tão importante porque o que nós costumamos registrar nos livros são as histórias pessoais, né? Quer dizer, aquela tradição oral, que você não vai encontrar em livro nenhum se você não for lá entrevistar ou a pessoa não escrever e você não incentivá-la a registrar num livro. Quer dizer, a memória oral. Exatamente. O depoimento das pessoas. Exato. As histórias contadas pelos velhinhos e não velhinhos. Também. Né? Porque eu digo assim, se você já viveu ontem, você tem história para contar. Não é verdade? É verdade. E cada pessoa tem uma história interessante. Eu costumo dizer assim, você não precisa ser, que nem a gente fala em São Paulo, de família quatrocentona para contar sua família. Todas as famílias têm história, todas são interessantes, independente da camada social a que ela pertence. Porque todos vivemos no mesmo mundo, na mesma cidade, no mesmo país, não é verdade? Então cada um dá o seu olhar sobre a vida, né, o contexto social, etc. E para divulgar, né, as atividades da editora, foi criado um tabloide, uma verdadeira revista, né? Matarazzo em Foco. Exatamente. Fala um pouquinho desse tabloide. O Matarazzo em Foco ele começou online logo que nós iniciamos as nossas atividades em março de 2015, março de 2015. Mas aí nós fomos notando que algumas pessoas não tinham acesso ao computador ou não mexiam com a internet, etc. Então eu vi a necessidade de imprimir o jornal, né? E mesmo porque como a divulgação em outras mídias é muito difícil e às vezes é muito cara também, então eu resolvi criar o meu próprio jornal para resolver esse problema. É claro que o jornal divulga todos os lançamentos, as atividades da editora Matarazzo, mas nós estamos sempre trazendo entrevistas com autores, entrevistas com diretores de museus, de bibliotecas, de todo o Brasil e de Portugal também. Então abrimos espaços para a cultura. Tá certo. Olha, nós estamos aqui com o número 8 de abril de 2018, o número 9 já está saindo, né? Em maio, referente a maio. Na capa está a própria Thaís, de chapeuzinho, de uma grande biblioteca, com alguns dos livros, né? Exato. Legal. E várias matérias, inclusive a do nosso amigo Geraldo Nunes. Isso, Geraldo. O eterno São Paulo de todos os tempos. Nosso colaborador. Geraldinho, você é o nosso convidado, hein? Você precisa participar do nosso Memória na TV, né? Um parceiro de muitos anos. O Geraldo, desde o início que nós começamos com as antologias em 2016, ele tem sido um assíduo colaborador e que só enobrece a nossa coleção de antologias. Tá. Aleatoriamente, eu peguei na minha biblioteca alguns títulos que a Thaís editou. Por exemplo, Vamos Falar de Santos, já na sua terceira edição. Na terceira edição. Que é essa capa, Vamos Falar de Santos. A vizinha Santos, aqui do Grande ABC. Sim. 3 para Santos já? Isso, é que nós lançamos, a nossa primeira antologia foi uma dedicada à cidade de São Paulo, Vamos Falar de São Paulo. Aí o nosso amigo Marcelo Laranja, que é o presidente do Clube do Choro de Santos, que é parceiro nosso nessa antologia, disse, se você fez de São Paulo, vamos fazer de Santos também. Aí nós organizamos, fizemos a divulgação e tivemos bastante sucesso.
E de 2016 agora para cá, todos os anos já virou tradição, vamos falar de Santos. Tá. E o que é legal na sua obra, que você recupera, por exemplo, publicidades antigas, né? Também. É importante mostrar, né? Porque às vezes tem alguma matéria, está falando da cidade, uma coisa antiga que aconteceu, você tem que provar que aquilo realmente aconteceu. Aí nós vamos pegar fotos de jornais antigos ou fotografar a página do jornal, né? Tá. Ou propagandas que as pessoas guardaram em flyers que eram distribuídos, é bem interessante. Quer dizer, lá no jornal é um papel inferior, diferente do papel do livro, que é um Sim. papel de excelente qualidade, né? E você está perpetuando essas informações. Exato, não é? exatamente. Poxa, olha, a gente folheia aqui um outro livro recentíssimo desse ano. Vamos falar da Santa Cecília e Vila Buarque. Exato. Que são 2 bairros centrais de São Paulo. Exato. Né? E repletos de memórias. E reflexos de memória, certo. E a gente abre aleatoriamente, de repente, os Marqueses de Tu. Né? O Marquês de Tu, Antônio de Aguiar de Barros, 1823, 1889, quer dizer, do século XIX. Né? Eles são Tá nomes aqui, de ruas lá no bairro. na Vila Buarque. Exato. Tá certo. Aqui tem um texto, inclusive seu, Norma Avian. Exato. Norma Avian foi uma antiga cantora da Rádio Record de São Paulo, moradora há mais de 40 anos do bairro da Santa Cecília, que nos concedeu uma entrevista na época que ela morou lá. Tá certo. E ela é viva? Sim, Que bom. ela está para completar 89 anos, mora lá em São Paulo. Só não canta mais, né? Mas ainda Sim. encanta. Tá certo. Ainda no litoral, vamos falar de São Vicente. Isso. Né? Que foi a primeira cidade brasileira, é isso? Exatamente, a célula maternidade do Brasil, né, que é chamada, foi também uma parceria do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente e do Clube do Choro de Santos. Tá certo. Sabe que em São Vicente há uma editora, né, de um casal que veio ao programa, eles procuram demonstrar em livretos bem simples, verdadeiras cadernetas, a questão sempre da memória e Sim. pensando na temática, né? Que valeria beleza. muito a pena um intercâmbio de vocês, Claro. né? Porque o objetivo é o mesmo, construir a memória brasileira. Exatamente. Né? E não só brasileira, como quando a gente vê Fado no Brasil, Artistas e Memórias, Thaís Matarazzo, e aqui você ainda assinava também Canteiro, Que é o nome do sobrenome papai. Né? Exato. Puxa vida, você foi a Portugal? Foi por conta desse livro. Foi uma situação assim muito engraçada, porque eu nunca pensei em sair do Brasil assim, levando minha literatura. Aí, nessa época eu trabalhava no Clube Português de São Paulo e uma amiga minha, jornalista, Eulália Moreno, que ela tem muito conhecimento já em Portugal, etc. Ela indicou, ela sabia que eu ia fazer esse livro, e indicou então para a doutora Maria Manuela Aguiar, que estava organizando o Congresso da Mulher Migrante, né? E como aí no livro nós falamos de artistas portugueses que vieram para o Brasil, a maioria imigrantes, tinham as fadistas, né? E então ela achou que se encaixava dentro do Congresso e me convidou. Só que assim, o livro ainda nem para a editora tinha ido, eu estava terminando a redação. E me ligaram de Portugal, então do Ministério dos Negócios Estrangeiros, me convidando, olha, você não quer participar? A senhora não quer participar? E eu pensei que era trote, desliguei o telefone. Falei, comigo, né? Aí depois ela ligou de novo e falou, não, mas é para participar de um congresso. Eu falei, mas como que vocês estão sabendo desse livro se o livro não foi nem editado ainda? Aí ela explicou todo o caso, né? Eu falei, mas eu aceito com muito gosto, né? E foi uma viagem que eu fui com tudo pago, fui com a minha irmã. Participamos do congresso em Lisboa, em um local que eu achei muito especial, que é o antigo Palácio das Necessidades, que é onde a Dona Maria da Glória, que foi a rainha Dona Maria II, filha do Dom Pedro, morou quando ela foi do Brasil para Portugal. Quer dizer, a nossa princesa brasileira, que virou rainha de Portugal, morou ali, então eu me senti também muito bem acolhida naquele palácio. Foi tudo muito significativo e afetivo. Certo. A gente também abrindo assim aleatoriamente, aparece uma capa de uma revista, a revista da Rádio Nacional. Do Rio de Janeiro. Quer dizer, é tudo a ver com Portugal. Tudo a ver com Portugal. Né? E na capa está Esther de Abreu, que apareceu na capa da revista da Rádio Nacional
ano 1, número 3 de 1950. Vamos mostrar a beleza dessa cantora. É uma cantora? Isso, a Esther de Abreu foi a grande estrela da música portuguesa na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, né? Ela teve uma história bem interessante, veio para cá para fazer um show, acabou ficando, né? Ela foi também noiva de um prefeito do Rio. Tem uma história interessante. Ah, tá. Quer dizer, a cada obra, a cada documento que vocês apresentam pela editora Matarazzo, olha aqui, a Maria da Graça, linda, não? Isso, Maria da Graça. era bonita. Quer dizer, é uma pesquisa, vocês vão fuçar lá nos arquivos, vão fazer as Principalmente entrevistas. entrevistas. Nossa, eu corri já demais atrás desses artistas de rádio. Alguns nem estão mais entre nós, né? Rio de Janeiro e São Paulo, eu literalmente virava a cidade do avesso para procurar informações e as pessoas, etc. Tá. Mas hoje eu vejo o porquê daquela correria toda que eu tinha. Porque se eu não fizesse naquele tempo, não iria fazer mais, porque as pessoas foram morrendo, né? E registrar em livros. Às vezes eu pensava, puxa, mas por que tanta correria, tanta pesquisa? Porque às vezes dá muito gasto e pouco lucro, né? Sim. Mas acontece que hoje eu entendo, eu tinha que registrar tudo isso. Se não fosse pelas minhas mãos, ninguém ia fazê-lo, né? Sim, estava um material perdido nas bibliotecas. Exato, e perdido arquivos. A pessoa morreu, acabou a memória, né? Esses centros de preservação da memória acolhem bem você? Olha, Ademir, depende muito. No começo, quando não era conhecida, eu sofria com a burocracia. Tá. Depois, quando as pessoas vão conhecendo o nosso trabalho, vendo que é um trabalho honesto, um trabalho que tem assim, um comprometimento mesmo com a literatura, com a pesquisa, etc., eles passam então a nos receber melhor. Mas ainda existem locais, assim, bibliotecas principalmente, e alguns arquivos que é muito difícil o acesso à documentação para pesquisa. E, inclusive, algumas cobram, né? Cobram. Pra Independente reproduzir. de saber se você tem ou não verba, patrocínio, cobram, né? Tá. E aí muitas vezes você acaba no entrave se você não tem o dinheiro para poder fazer, por exemplo, diariamente uma pesquisa ou tirar cópia do material. Aí isso dificulta bastante. Aí a memória vai para o ralo, literalmente. Puxa, 3 anos, 90 livros. Pois é. Eu insisto, num período em que as pessoas pouco leem. Pouco leem. O mercado está bem difícil, bem concorrido. Mas você sabe que além da pessoa, digamos assim, com mais idade que está acostumada com o livro tradicional, muitos jovens também preferem o livro em papel. Porque eles dizem assim, eu escrevo uma coisa, coloco na internet, depois some, ninguém mais lembra. E o papel é uma mídia que dura mais, né? Sim. Dura mais. Sim. E vai para a biblioteca. A gente não sabe o futuro dessas da novas coisa virtual, mídias, né? Será que verdade. nós vamos ter essas fotografias tiradas hoje? Né? De qualquer maneira, você tem que armazenar. Tem que armazenar como as bibliotecas armazenam os livros em papel. Então, você tem que ter um HD, alguma coisa, sei lá, uma plataforma que salve para o futuro, né? Thaís, eu imagino que você tem um acervo fantástico. Eu já tive mais, viu? Já tive mais. Agora eu preciso de espaço para os livros da editora. Muita coisa eu já doei, inclusive para o Centro Cultural São Paulo, discos antigos, revistas, livros. Eu estou sempre doando para locais que eu sei aonde vão estar com acesso para o público no futuro, né? Thaís, quando você fala em disco, um dos meus livros preferidos, né, do trabalho da editora Matarazzo, A Música Popular no Rádio Paulista, 1928-1960. Aí você coloca um subtítulo, Salve os 90 anos de rádio no Brasil. Isso. Esse é um documento fantástico. Na verdade, esse livro foi o meu trabalho de conclusão de curso do curso de jornalismo. Tá. Quer dizer, ele estava cheio de teorias, etc. Eu tirei tudo, deixei só a parte das memórias, que exatamente eu focalizei a história da antiga Rádio Record de São Paulo, né, quando era da família Machado de Carvalho. E ele ficou pronto no ano de 2013, que foi quando o rádio comemorou seus 90 anos aqui no Brasil, a partir da primeira transmissão oficial de uma rádio, né? Não daquela feira da Independência, em 1822, quando uma rádio foi fundada, que foi a Rádio Educadora do Rio de Janeiro. Tá. Então, e aqui, quer dizer, a gente não tem aqui o som, né? Não tem, mas uma pena. Mas você precisou ouvir discos
reproduzir capas de discos, né? Trabalhar também com publicidade antiga dos jornais. Aqui, olha, a nossa editora, né, a Juliana Montorim, ela lembrou assim, vamos lembrar daquelas publicidades antigas. Sim. Foi aí que eu falei, é a Thaís, né, a Thaís. Por exemplo, lá na página 121, tem uma propaganda, duas propagandas, uma da Rádio Record, outra da Excelsior. E eu queria realmente, são anúncios das atuações da Companhia Manuel Durães nas rádios Record e Excelsior, outubro de 1936. Olha, vamos ver se a gente consegue, Yuri, focalizar. Quer dizer, para você encontrar esses anúncios, você teve que ver publicações de 1936. Exatamente. Pegar o próprio jornal e ver, ou se não, às vezes em microfilme, mas eu sempre preferi fazer a pesquisa no próprio periódico, né? É mais visceral, você parece que mergulha na história e consegue visualizar do buraco da fechadura, talvez como tenha sido, né? É uma delícia. E olha, esse ano 1936 é um ano interessante. Eu fazia faculdade de jornalismo na Casper Libero e um dos professores é o professor Antônio Costella. Hoje ele vive em Campos do Jordão. Ele tem lá um acervo de memória, tudo isso. Um dos trabalhos que ele passou foi o seguinte: cada aluno faria a leitura de um jornal importante de São Paulo para anotar informações sobre o rádio. Ah, certo. Tudo eu lembro que a minha parte foi o Estadão, primeiro semestre de 1936. Olha. Então eu estava lá na Biblioteca Mário de Andrade, folheando os jornais e copiando. Então a programação das emissoras de então, a entrevista com o artista, né? E com isso ele fez um livro sobre o rádio. Isso, tipo assim, 30, 40 anos atrás, né? Certo. E foi uma obra coletiva, ele coordenando e os alunos participando. Maravilha. E agora eu vejo aqui a jovem Thaís Matarazzo percorrendo os mesmos caminhos, né? Olha só. Olha aqui uma foto linda, a primeira equipe musical da Rádio Sociedade Record. Era o primeiro nome da rádio, foi esse. Que era do grupo Paulo Machado de Carvalho, né? Depois ele não foi o fundador. Não foi o fundador. O fundador foi outro. Ele compra a rádio em 1931. Aí, então, eles um pouco que escondiam a verdadeira inauguração da Rádio Record em 28 e contavam a partir de 31. Mas, na verdade, eu consegui entrevistar um senhor de 98 anos. Que contou a verdadeira história. Que contou a verdadeira história, porque ele estava na fundação da rádio em 1928. Nossa, mãe. Ele morava, na época, na Rua Cardoso de Almeida, ali nas Perdizes, né? E eu me lembro até que eu liguei para ele para conversar, ele era muito simpático, né? E ele disse assim, olha, você venha rápido, porque eu já estou com 98 anos. Senão depois você só vai me entrevistar numa sessão espírita. Ele era espirituoso para fazer piada. Ele falou, não, mostrou os recortes de jornais, mostrou fotografias. A gente vê aqui, eles chamavam de conjunto jazz band. Jazz band, imitando os conjuntos norte-americanos. A influência, né? Walter Silva, né? Puxa vida. O Walter Silva chegou a trabalhar no Diário do Grande ABC. Ele teve uma sessão de música. O Walter Silva foi o grande incentivador da música popular brasileira, né? E aqui eu estou vendo, olha, do Guarujá, Armando Castro e Nilsen Ribeiro. A Nilsen Ribeiro, ela morou em Santo André muitos anos. E eu fui à casa dela, vamos tentar pegar esse primeiro, do Guarujá. Ela morava... Ela faleceu depois. Ela morava num porão da Vila Helena, né? E lá na prateleira dela, na estande dela, havia 2 troféus Roquete Pinto. Eles ganharam, é verdade. 2 troféus Roquete. Eles fizeram uma música, como que a grande música deles, encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora, né? E eles gravaram, estourou na década de 50. Exatamente. Depois surgiram outras regravações. Muitas outras. E está aqui. Do Guarujá, era um casal, né? Depois o marido faleceu, ela continuou com o do Guarujá. O pessoal da banda Carlos Gomes, que daqui a pouco vai ser entrevistado, deve ter conhecido a Nilsen Ribeiro, do Guarujá, né? E está aqui. Poxa vida. Esse livro foi uma das minhas grandes alegrias. Foi um livro dos que eu mais gostei de escrever. Tá certo. Thaís, quem é Thaís Matarazzo?
Né? A gente está aqui diante de uma historiadora, de uma jornalista, colega jornalista, uma jovem editora, 90 livros publicados, um jornal na sua 8ª edição, um tabloide, né? Uma revista. Quem é Thaís Matarazzo? Você é parente do Conde Matarazzo? Não, não sou. Queria ser, né? Queria ser, mas não sou. Sim. A minha família, a família da minha mãe é uma família imigrante que chegou no Brasil em 1954. E de lá para cá, alguns parentes nossos vieram, mas nós somos também, quer dizer, minha mãe, né, a família dela toda é da cidade de Castelo Abate. Mas eu sou uma paulistana, apaixonada pela minha cidade, mas também sou apaixonada pelo Rio de Janeiro e por Portugal. Desde mais tenra idade, sempre gostei muito de livros, a leitura sempre foi muito incentivada pelos meus pais, pelos meus parentes. E então eu cresci gostando de música, de literatura, de poesia. E tudo isso acabou sendo refletido, então, na minha carreira de jornalista, na minha vida, né? E decidi que eu tinha que trabalhar com livros porque é de livros que eu gosto. Então, essa é a Thaís Matarazzo, apaixonada por artes, por literatura e por um mundo melhor. Thaís, aquela câmera é toda sua. Infelizmente, estamos Vou falar chegando tudo ao de final. novo? Não, eu queria que você mandasse uma mensagem, né, ao nosso telespectador, dizendo o seguinte: como conseguir ter acesso aos livros que você editou e escreveu? Como é que a gente faz? Se você quiser encontrar algum livro da editora Matarazzo, você pode entrar no nosso portal, que é o www.editoramatarazzo.com, ou solicitar pelo nosso e-mail, que é o livros@editoramatarazzo.com, ou ainda pelo nosso telefone, que o DDD é 11 São Paulo, é o 3991-9506. 3991-9506, ou lá em São Paulo nós temos parceria com a Temos Livros, que é uma livraria da Avenida São João, a minha querida Avenida São João, no número 526, aonde todo o nosso catálogo está à disposição de quem se interessar pelos nossos livros. Muito bem. E no encerramento nós não falamos desse livro. Mostra para o nosso câmera, né? E fala um pouquinho do Giro Noturno Taxi Dancing. Esse aqui é o meu 18º livro, né? E ele foi lançado esse ano, então, quer dizer, é a minha cria mais nova, né? E ele surgiu de uma curiosidade minha, porque eu já tinha feito, em 2017, um livro chamado Giro Noturno, Fragmentos das Noites Paulistanas, onde nós focalizamos principalmente as boates de São Paulo. E as boates de São Paulo, era muito fácil achar nos jornais antigos notícias sobre elas, porque o que acontece? Como era a sociedade, a alta sociedade que eu frequentava, então era notícia, né? Um meio de diversão noturno da alta sociedade. Então você tinha muitas colunas de cronistas noturnos, etc. Muito bem. Aí, conversando com esses cantores da antiga, né, como Roberto Luna e Raimundo José, eles falaram, mas tinha os taxi dances, que era um sistema que picotava os cartões, que tinham as bailarinas. Eu falei, conta mais, conta mais. Aí, quando eu fui a campo para fazer a pesquisa, eu vi que não tinha quase material. Não sei se era porque era um tipo de divertimento da classe média para a classe mais baixa, então acho que não interessava os jornais estarem ali registrando esse tipo de negócio, né? Aí então, e também porque tem outra coisa, o público que frequentava os taxi dances era majoritariamente masculino. Então, quando um repórter, um fotógrafo chegava para fazer uma reportagem, o dono da casa não permitia que fotografasse porque ele queria manter os clientes anônimos, porque muita gente estava ali, né, era casado, ou podia ser, assim, uma pessoa comprometida, aí a noiva, ou a mãe, ou alguém vê, olha, tá lá no taxi dancing, né? Aí, na boemia, então, ele não permitia. E as bailarinas também muitas vezes usavam nomes de guerra e não queriam ser identificadas, porque, infelizmente, embora fosse um ambiente de respeito, elas eram marginalizadas, né? A mulher que era bailarina do taxi dancing era marginalizada. E você tinha ali, fora isso, grandes orquestras. Às vezes tinham táxis que tinham 2 grandes orquestras. E quem cantava nessas orquestras? Elisete Cardoso, Agostinho dos Santos, Roberto Luna, Alaide Costa, Maurici Moura. Então você tem uma gama muito grande de grandes artistas que também atuaram nos taxi dances. Aí essa parte da música foi que me chamou maior atenção. Aí nós temos aqui também, para mostrar um flyer, né, de divulgação da época. Maria. É de 69, do Avenida Danças, lá da Avenida Ipiranga, em São Paulo. É um flyer que está convidando as pessoas para irem dançar, né?
e assistir um show da Ângela Maria. Então, por aí você vê que não era um ambiente assim de baixo nível, muito pelo contrário, era de alto nível e com música ao vivo, que é melhor ainda, né? Tá certo. E a repórter Thaís Matarazzo foi buscar isso e perpetua no livro. Exato. Se eu tivesse que recomendar 2 livros para vocês começarem, seria A Música Popular no Rádio Paulista e Giro Noturno Taxi Dances. É fantástico, a gente vai ver como é que os nossos avós se divertiam. É, né? E o engraçado também, como eu não encontrei fotografias, aí eu pedi para minha amiga artista plástica Camila Gildice, e ela fez então as ilustrações. Eu contei para ela mais ou menos como é que funcionava e ela captou, leu meu pensamento. Thaís, muito obrigado de você vir aqui à sede do Diário do Grande ABC. O endereço está aberto, venha sempre, Muito passe obrigada. sempre as novas notícias, as novas publicações que nós, da memória do Jornal Impresso e da TV Diário do Grande ABC, teremos um imenso prazer em divulgar. E na próxima semana, mais memória. A memória é a grande ferramenta de todos nós. Não importa se você tem uma condição financeira melhor ou não. O importante é que você guarda aquilo, a sua experiência de vida. Então até a próxima semana.